Corredor amador não deve treinar em subida. Exatamente essa foi a frase que eu recebi essa semana. Eu recebi um Reels de uma aluna minha, ela me enviou lá no Instagram. A gente vai estar reagindo a esse vídeo e eu vou comentar aí o que eu achei disso e por que eu não concordo. Já deixo claro aqui por que eu não concordo com essa afirmação. Então vamos lá, vamos vir para esse vídeo aqui. É o vídeo do professor Marcelo Camargo. Não conheço o trabalho dele, estarei reagindo única e exclusivamente às coisas que foram faladas nesse Reels, nesse corte em específico. Vamos lá então. O faz assim, ó. Eu vou treinar na subida para eu melhorar na subida. Olha que complexo que é isso, tá? Olha só, eu odeio quem fica no React pausando toda hora, mas é necessário falar. Não é nada complexo isso, tá? É simplesmente seguindo uma lei, um princípio básico da especificidade. Se eu quero melhorar em algo, eu vou fazer aquele algo. É simples, a lei da prática absoluta. Tudo aquilo que eu faço com frequência, eu fico bom. Se tu começar hoje a tocar violão, daqui a um tempo tu vai ficar bom se tu aprender da maneira correta. Se tu começar a correr, no início é ruim. Depois tu vai melhorando e vai ficando bom. Então não é tão complexo assim. Mas seguimos. Subida é uma variável que a gente não consegue ainda determinar como é que é o controle da subida, porque a gente não sabe qual que é a distância dessa subida. Concordo. E nem o grau de inclinação dessa subida. Importa muito. Aí eu falo assim, mas por que você quer treinar na subida para melhorar na subida? Porque toda prova que tem uma subida, se eu estou a 5 por 1000, o meu pace vai para 6 por 1000. Aí eu falo assim, vamos minimizar isso no treinamento? Olha que legal. Se você treinar no plano e ao invés de correr a 5 por 1000, tiver toda essa evolução que eu fiz aqui na mesa com os treinos intervalados, daqui a um tempo você está correndo no plano a 4 por 1000, você vai subir a 5 por 1000. Porque você está correndo mais rápido no plano. Então vamos treinar no plano para quando vier a subida ficar proporcional. Só que aí que tá o detalhe. Não fica proporcional e eu vou te explicar isso no final. Na verdade, já adianto. Quanto mais você aumenta a sua velocidade, maior a necessidade de treinar na subida. Mas seguimos. Mas treinar na subida, eu vou diminuir a minha velocidade. Realmente. Se eu estou diminuindo a minha velocidade na subida, eu não estou melhorando a minha velocidade. Sim. Exato, não está melhorando. Mas às vezes o nosso objetivo não é melhorar a velocidade quando a gente treina em subida. Eu vou piorar, inclusive. Então tem que ser... Não sei por que pioraria. Mais rápido no plano para ser eficiente na subida. Não vai ser mais eficiente. Ok? Legal. Então é só isso que eu quis correlacionar para falar assim, não desgasta. Para de treinar em subida, vão treinar no plano. Perfeito. Tá, olha só. Eu tenho que ter uma leve discordância aqui. Tem algumas coisas que eu realmente não concordo com o que foram falados e tem uma que tá errado, tá? Eu vou te mostrar isso agora, mas antes vamos ler a legenda. O professor editou aqui a legenda explicando o que ele dizer realmente, num corte, às vezes específico, que pegou no podcast que ele tava falando, não sei de quantas horas. Às vezes acontece a gente falar alguma coisa que não é realmente aquilo que a gente pensava, a gente se atrapalhar. Já aconteceu isso comigo aqui nos vídeos, então é absolutamente normal, ainda mais que parece que ele estava num podcast. Então vamos lá, ó. Atenção, o assunto não diz respeito a bike de montanha, trail, elite ou bike, beleza? Precisamos diferenciar treinos para provas planas e provas sem predominâncias de subida. Concordo, tem que haver essa diferença sim. Força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. Velocidade é a capacidade de executar movimentos cíclicos o mais rápido possível. Não necessariamente executar movimentos cíclicos. A gente pode botar velocidade num movimento que não seja cíclico. Por exemplo, um agachamento. Tu pode fazer um agachamento mais veloz ou menos veloz. Existem 3 tipos e destacamos a velocidade de deslocamento e também a resistência de velocidade, que ele chama de RV aqui. Começamos a perder RV quando a fadiga começa a atuar. Perfeito. Provocando desaceleração e aumento do pace. Ou seja, o pace vai ficando mais alto, né? Quanto maior a resistência de velocidade, maior será a probabilidade de bons resultados. Concordo totalmente. Até aí está 100%. A inclinação é uma variável pouco estudada a ponto de afirmarmos que é essencial. Difícil afirmar que ao subir terá aumento da intensidade, já que ao subir a velocidade é reduzida, portanto subir deixaria o treino menos intenso e não mais intenso. Só que a gente tem que levar uma coisa aqui em consideração. O meu objetivo ao fazer uma subida é aumentar a velocidade? Eu preciso me preocupar que eu estou reduzindo a velocidade na subida? Tem que ver qual é o objetivo desse treino. Seguimos. Para ser mais rápido, priorize treinos intervalados no plano, que o tornarão veloz. E na próxima vez que for subir, seu pace será proporcional à evolução que teve no plano.
sim, o pace ele vai melhorar na subida, mas não quer dizer que ele vai ser proporcional. Porque a gente vai fazer um cálculo matemático depois que eu vou te explicar porque quanto mais rápido você for, mais você precisa treinar em subidas. Mas, sim, concordo aqui quando ele diz que treinos intervalados precisam e são essenciais para melhorar na corrida. Se você deseja aumentar a sua performance na corrida, você precisa fazer treinos intervalados. Isso é mais que claro, é mais que óbvio, é indiscutível. Se você é um corredor recreacional, tranquilo, aí tudo bem. Mas se você quer performance, é preciso treino intervalado. Estou 100% aqui com o professor Marcelo. A rampa é utilizada por treinadores de alto nível, que aplicam 2 sessões diárias de treinos de corrida aos seus atletas, sendo que subida realizam 2 vezes na semana. É verdade. Como encaixar e abdicar dos intervalados no plano? Treinando força 2 vezes na semana, extra corrida, sanaremos esse desejado ganho sem precisar treinar em subidas. Tá certo. A gente está fazendo nosso treino intervalado, concordo 100%. 1 ou 2 treinos intervalados na semana são o ideal para a gente melhorar na corrida. E agora, como que a gente ganha mais força? Treinando força 2 vezes na semana, extra corrida. Concordo também, é preciso fazer esse trabalho de força extra corrida na academia, fazendo um fortalecimento. Por quê? Porque nós, na nossa sociedade atual, a gente não tem tantos estímulos de força assim, a tendência é que o nosso corpo seja mais encurtado, falte mobilidade, falte força, porque o nosso trabalho, a maioria das vezes, não envolve isso. Então, é necessário pelo menos 2 vezes na semana fazer fortalecimento. Estou 100% aqui com o professor. Agora aqui, ó, que vem as partes principais, né? É preocupante ver amadores executando de maneira aleatória, com distâncias e inclinações incoerentes com as propostas de treinamento sugeridas pelos autores. Mas, tá. Caso tenha disponibilidade semanal para subidas, deveria ser realizado com 1 grau, inclinação de 5 a 15 graus, mas que não altere a mecânica e variações de distância de 200 a 400 metros, controladas a depender do período. Qualquer prescrição, fora essa, não teria embasamento científico e seria apenas um treino aleatório. Quando não bem dirigido, poderá gerar adaptações iguais ao treinamento de resistência, e por isso não faz sentido. Tá, mas por que não faz sentido gerar uma adaptação do treinamento de resistência? Afinal, nós como corredores queremos 2 coisas: aumentar a nossa velocidade e também aumentar a nossa resistência. Porque não adianta nada você ter velocidade, você ser um corredor de 100 metros, quando você não tem a resistência para sustentar uma velocidade por mais tempo. Então, o treinamento de resistência ele faz sentido. E aqui não sei por que ter adaptações iguais ao treinamento de resistência não faria sentido. Quando ele fala aqui dessa inclinação de 5 a 15 graus, que não perca a questão da técnica de corrida, isso se aplica muito mais para corredores que fazem provas rápidas. Realmente, corredores de 100, 200 metros, 400 metros até, costumam fazer tiros nessa inclinação justamente para não perder a mecânica de corrida, já que para eles, por competirem em provas mais rápidas, eles precisam manter sempre a mesma mecânica de corrida. Só que quando a gente extrapola para nós, corredores de rua, amadores, isso não se aplica muito bem, porque as inclinações que a gente encontra nas ruas são as mais variadas possíveis, das maiores distâncias possíveis, e então essa aleatoriedade que foi falada no post aqui do professor, eu discordo, porque eu acho que a aleatoriedade é algo bom no treinamento, porque você tem diferentes estímulos, você se expõe a diferentes formas e reage a elas de cada uma de uma maneira, e isso é algo benéfico para nós. Mas seguimos aí. Onde é que eu estava? Aqui. Esse post não tem o objetivo de afirmar uma verdade, mas questionar a aplicabilidade a amadores. É necessária a realização de mais estudos para criar um modelo de treinamento, e por enquanto não temos. Marcelo Camargo é treinador estudioso de corrida e fisiologista desde 95. Pô, muito legal, cara. A carreira aí do professor já está há bastante tempo. Mas olha só, aqui a gente tem vários comentários, a maioria do pessoal falando que não concorda muito e discorda disso. Eu também discordo, como eu falei, discordo um pouco dessa metodologia, acho que a grande maioria das coisas que ele foi falado aqui, mas para um corredor amador, eu acho que sim, mesmo que você for um corredor amador recreacional, você precisa de subidas no seu treino. Mas eu quero colocar de novo aqui o trecho, só para voltar e te explicar uma parte ali que eu te falei em relação à proporcionalidade. O corredor faz assim, ó, eu vou treinar na subida para eu melhorar na subida. Olha que complexo que é isso, tá? A subida é uma variável que a gente não consegue ainda determinar como é que é o controle da subida, porque a gente não sabe qual que é a distância dessa subida e nem o grau de inclinação dessa subida. Mesmo que a gente não saiba qual a distância e o grau da inclinação, numa prova, muitas vezes, você vai enfrentar distâncias e graus de inclinações diferentes.
Por isso, no seu treinamento é bom que você também explore inclinações diferentes, distâncias diferentes e subidas em diferentes momentos. No final do treino, no início do treino, no meio do treino. Isso vai te ajudar a criar mais repertório motor e mental também de como superar o esforço de uma subida em diferentes partes. É claro que aqui a gente está falando de provas normais que a gente faz na rua. Se fosse para alguém que corre em pista, um corredor que corre somente em pista, talvez não faria tanto sentido assim. Mas eu, particularmente, ainda acho que faria. Importa muito. Aí eu falo assim, mas por que você quer treinar na subida para melhorar na subida? Porque toda prova que tem uma subida, se eu tô a 5 por mil... Essa é a parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção. O meu pace vai para 6 por mil. Corria 5 por mil e o pace passa a 6 por mil. Aí eu falo assim, vamos minimizar isso no treinamento? Olha que legal. Se você treinar no plano, e ao invés de correr a 5 por mil, tiver toda essa evolução que eu fiz aqui na mesa com os treinos intervalados, daqui a um tempo você está correndo no plano a 4 por mil, você vai subir a 5 por mil. Beleza, de 4 por mil subiu a 5 por mil. Porque você está correndo mais rápido. Perfeito, com treino intervalado você vai correr mais rápido mesmo, no plano. Então vamos treinar no plano, para quando vier a subida ficar proporcional. Só que aí que tá. Vamos treinar no plano para quando vier a subida ficar proporcional. E eu vou pegar exatamente o mesmo exemplo que ele deu aqui, ó. E aí, ó, eu quero que a gente venha para cá, ó. Qual o exemplo que ele deu? Alguém que corre a 5 por mil, pegou a subida e correu a 6 por mil, né? Pace 6. Deixa eu apagar e botar isso aqui mais embaixo. Vamos botar mais embaixo que fica melhor. Então, corre a 5 por mil, pegou a subida, correu a 6 por mil. Beleza? Beleza. Qual o outro exemplo que ele deu? Alguém que corre a 4 por mil, pegou a mesma subida, correu a 5 por mil. A velocidade final que essa pessoa vai terminar a prova vai ser mais rápida mesmo. Essa pessoa vai estar treinando mais rápido. Só que a velocidade nela na subida piorou. Piorou, Nestor? Como assim? Vem comigo, ó. Se a gente pegar que pace 5 é o 100%. E aí, a gente tem que, passou a 6, a gente quer achar o X. Quanto que é? Então a gente faz 6, cruzada, né? Regra de 3 básica. 6 vezes 100 dá 600, dividido. Meu, 600 parece um G, né? Dividido por 5 dá o quê? 120. Ou seja, teve um aumento de 20%. Né? Aumento de 20% no esforço que a gente fez a prova, que a gente fez a subida. Legal? Todo mundo entendeu até aí? Regra básica, né? Matemática. Então, a gente está a 4 por mil, agora é o nosso 100%. Se nós passarmos a correr a 5 por mil, quanto que é o X? De novo, cruza lá, 500 dividido por 4 igual a 125. Ou seja, nós tivemos uma perda de desempenho de 25%. O que isso nos diz que não importa se você ficou mais rápido de maneira geral, se você não tiver um trabalho específico de subida para tentar minimizar essa perda de desempenho quando você enfrenta a subida, quanto mais rápido você for, maior será a sua perda de desempenho na corrida. Aqui a gente comparou. Então, ó, só nesses dois exemplos você perdeu 5% a mais de desempenho por não saber correr em subida, não melhorar a sua eficiência na subida. Você melhorou a sua corrida geral e fez um tempo geral melhor também. Mas às vezes você quer melhorar ainda mais. E se você quiser melhorar mais, esse treino em subida ele passa a ser essencial, porque a gente vê que tem 5% de desempenho que você está jogando fora na mesa. Percebe a diferença? Então, eu sempre aconselho meus alunos a fazerem treinos em subidas. Eu passo treinos em subida específico para eles. E aí, são alguns treinos intervalados que eu passo em subida. Mas, importante lembrar, esses treinos intervalados em subida não substituem os treinos intervalados normais. Eles têm propostas diferentes. Normalmente o treino intervalado na subida ele tem uma duração ali, entre 10 a 50 segundos. E o objetivo principal deles é formar força, velocidade, criar força específica para a corrida. Porque, embora a gente trabalhe força na academia, a gente aumente a nossa força, não é a mesma coisa que tu trabalhar uma força específica. Se a gente pegar um movimento que é muito parecido com a corrida, um afundo, a gente trabalha, exige, é um padrão de motor bem parecido, os músculos são bem exigidos, mas ainda não é um exercício específico mesmo para a corrida. Porque o mais específico possível para a corrida é a própria corrida.
Mesma coisa, trabalho pliométrico na academia. Fazer salto, agachamento com salto, saltar no caixote, isso é muito bom. É um trabalho pliométrico muito legal. Só que isso tem que estar associado também com um trabalho específico de pliometria para corrida. E qual que é esse trabalho específico de pliometria para corrida? Correr rápido, onde você dá um salto maior, você aplica mais força no chão e melhora mais, porque você está fazendo uma força específica para corrida. Então, as coisas elas podem coexistir no treinamento. Como o professor aqui muito bem falou, ele disse que quando você está treinando subida, você está trabalhando a resistência. Legal, mas a resistência também é uma das variáveis que estão envolvidas na sua melhora geral da performance. Você não quer ser mais resistente na corrida? Se você melhorar sua resistência por um lado com a subida e aumentar a velocidade com o treino intervalado no outro, você tem o melhor dos dois mundos, aplica isso muito bem e aí vai melhorar. Então aqui eu te expliquei que existe uma perda maior de desempenho e eu quero que você entenda isso. A subida é extremamente importante para você que quer melhorar na corrida. Eu defendo o uso de subida sempre e eu, inclusive, falo que as subidas elas são dificuldades desejáveis no teu treinamento. Por quê? Quando você enfrenta uma subida, você tem uma mudança na questão mental de como você encara uma subida, porque o corredor que ele não é acostumado a enfrentar a adversidade no treino, e aqui a gente está falando de forma específica na subida, quando vem uma subida pela frente, tu já começa com aqueles pensamentos negativos. Meu Deus, tem uma subida, será que eu vou quebrar? Será que eu vou conseguir? Então, tu não tem base comportamental para saber se você consegue correr aquela subida. E isso faz com que afete psicologicamente e isso afeta no teu corpo. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa dessas dificuldades desejáveis. Segundo ponto, quando você corre em subida, você muda o padrão das fibras que você faz força. Então, quando você corre no plano, a exigência de algumas fibras musculares é de uma forma. Quando você corre em subida, você exige outras fibras, outros músculos, uma parte diferente do músculo, uma forma diferente das tuas articulações. Por quê? Porque você vai exigir mais da articulação do quadril, mais da articulação do tornozelo. A sua pisada muda também, porque você vai passar a pisar mais com a parte da frente do pé na subida do que quando está no plano, que muitas vezes a gente entra com o calcanhar. Então, tudo isso recruta músculos e muda de forma substancial a sua técnica. E aí a gente tem um outro ponto. Se tu tentar correr numa subida da mesma forma que você corre no plano, vai ser muito mais difícil de fazer isso. Por isso que treinos em subidas ocasionais são essenciais para melhorar a sua corrida. E como falei, tem a parte dos tiros que eu oriento e aí tem essa função, mas você pode fazer uma forma muito mais simples, que é simplesmente colocando subidas no seu treinamento. Então, tá ali, vai fazer uma rodagem leve? Corre em subidas, não precisa acelerar quando vier as subidas, embora essa é uma outra forma também. Só corre, vai pegando, sente como é que é a tua percepção de esforço, deixa o músculo trabalhar, tu vai sentir que ele vai queimar, tua percepção de esforço vai ficar um pouquinho mais alta, tu vai ficar um pouco mais ofegante, mas tu vai trabalhando isso, vai melhorando isso, que aos poucos tu vai criando essa resistência, e aí sim depois criando essa resistência também tu consegue colocar na hora da velocidade. E aí a terceira e última forma, que na verdade é uma variação dessa anterior, é você acelerar sempre que tiver uma subida. Então subida aleatória, é aleatório mesmo o treino, é uma variação. É interessante que tenha uma certa aleatoriedade, porque a corrida ela já é, de certa forma, muito monótona. Então você fica ali, um passo depois do outro, e se você sempre treina no plano, você não dá estímulos diferentes para o músculo, o seu pé pisa sempre da mesma maneira, e isso pode gerar sobrecargas progressivas nas mesmas regiões. Então quando você muda o terreno, tem uma aleatoriedade um pouquinho maior, acaba melhorando porque você trabalha outros aspectos do corpo. E no caso, a subida, então por exemplo, vai fazer um longão, eu decidi que eu vou pegar 4 subidas no meu longão e todas as subidas que eu pegar eu vou acelerar. Então você faz um tiro um pouquinho mais forte na subida para simular como é que é o esforço de prova. Obviamente você não vai acelerar no seu máximo, mas aumentou o ritmo, entendeu? Condiciona o corpo, repetindo isso ao longo do tempo tu vai ficando melhor. Então, só para apresentar o Reels ali que a gente viu, concordo com algumas partes do que o professor falou, mas discordo em outras. Então, se você quer melhorar na corrida, na minha visão e na visão que eu aplico para os meus alunos, inclusive todos eles falam que melhoraram bastante depois que começaram a incluir as subidas no treinamento, correr em subidas. Se tu gostou do vídeo, deixa o like, não esquece. Pode se inscrever aqui no canal e seguir lá no Instagram também, se quiser me enviar algum conteúdo para reagir aqui, fique à vontade. No mais, a gente vê no próximo vídeo e